se o teu dia está um pouco turbulento, se tem alguma coisa que está tentando te tirar do eixo, não passe esse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre a paz. Para não perder nada do que está acontecendo aqui no canal, onde nós estamos falando sobre o fruto do Espírito e cada uma das características, se inscreve e curte esse vídeo, compartilha. Caiu algumas características aqui e depois no próximo a gente junta, tá bom? Então agora falaremos sobre a paz. Antes de mais nada, curte, deixa o like e encaminha esse vídeo para alguém que está precisando de paz no dia de hoje. O que é a paz? Muitos de nós, às vezes, em situações de conflito, em situações em que parece que estamos vivendo um verdadeiro caos, clamamos pela paz. Mas o que será de fato que é a paz? Eu fui buscar então o que era essa paz que tanto o mundo como nós cristãos temos buscado. E a palavra paz, o sentido literal dela, é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. Olha que coisa poderosa! Paz é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. Então, não temendo a Deus, sabendo que há uma paz nele, a gente começa a viver a paz independente das circunstâncias. E aí eu quero falar sobre duas maneiras de enxergarmos a paz. Eu fiz uma live falando sobre essa característica do fruto com a Jessie, em que ela trouxe algo que eu não tinha como não trazer para essa série do YouTube, que é a paz com Deus e a paz de Deus. E é isso que eu quero que você preste atenção agora. A paz com Deus. A Bíblia nos conta que a partir do momento que Adão pecou, o pecado entrou em nós, na humanidade, e então nos separou de Deus. A partir daquele momento fomos chamados inimigos de Deus. O nosso espírito não estava mais ligado ao espírito do Pai. Então nós não tínhamos paz com Deus. Naquela época, antes de que Jesus viesse à terra como Filho de Deus, nós fazíamos sacrifícios para que nós buscássemos ter essa paz com Deus. Então os sacerdotes entravam e levavam novilho, levavam cordeiro, levavam animais, filhotes que não tinham nenhuma mancha, nenhum defeito, para que fossem sacrificados, e então aquele sangue trazia essa paz com Deus. Só que acontece que Jesus veio a essa terra com um propósito e uma missão estabelecido desde o momento que Adão pecou. O Senhor, Ele nos ama tanto, e o desejo dele para com o homem é que nós estivéssemos em paz com Ele, nos relacionássemos com Ele, que então Ele envia o seu Filho, que até então era o unigênito, Jesus Cristo. Ele envia Jesus, que esteve com Ele desde o início, que estava com Ele desde a criação, desde a fundação do mundo. Ele envia Jesus para que Ele nessa terra, sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, viesse e fosse um sacrifício vivo por cada um de nós. No momento em que Jesus entrega a sua vida, e Ele entrega a nossa vida não quando a gente está merecendo, Ele entrega a sua vida não quando nós éramos amiguinhos dEle. A palavra de Deus nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. Não disse Deus amou os cristãos, Deus amou o povo da Assembleia de Deus Rio Formoso. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Naquele momento, o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, foi o único sangue possível para nos trazer de volta a um estado de paz com Deus. Portanto, a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus e entendemos que não é por mérito nosso, não é por algo que a gente possa fazer, mas que a gente entende que é pelo sangue de alguém que não cometeu pecado e que através dele há uma paz disponível, nós estamos novamente tendo paz com Deus. O nosso espírito que até então estava desligado, o véu que até então cobria o relacionamento com Deus e que precisava que um terceiro, que um sacerdote, que um animal entrasse em nosso favor para trazer a realidade deste relacionamento para a nossa vida, ele foi restaurado através de Jesus. Portanto, se você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você aceitou o sacrifício de Jesus quando tu menos merecia, quando tu não tinha nada a oferecer para Ele, quando tu estava cego em tudo aquilo que tu estava vivendo, quando tu nem sabia que precisava de um Salvador, a partir do momento que a gente se converte e aceita o sacrifício de Jesus, nós estamos em paz com Deus. Só que aí tem mais uma situação, que é a paz de Deus. E essa é uma característica do fruto do Espírito. A paz de Deus é aquela paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. A palavra de Deus nos diz que é uma paz que o mundo não pode dar. Jesus estava falando e ele diz: a paz que eu dou a vocês, eu não dou da mesma forma que o mundo dá, mas é uma paz eterna, é um estado de tranquilidade da alma, que nós sabemos que por estarmos bem com Deus, em paz com Deus, nós podemos manifestar a paz dele que habita em cada um de nós. E então nós paramos de buscar nos prazeres, nós paramos de buscar em coisas externas aquilo que já está dentro de nós, aquilo que é interno, aquilo que vem dele, aquilo que não é como o mundo dá. O mundo tem nos dado uma paz de poucos minutos, de poucos segundos, de poucas horas. O mundo, ele te diz que se tu pagar 6.000 num abadá, ficar 3 horas numa fila, tu vai ir para uma festa, tu vai extravasar, tu vai ter alegria, amor e paz. Só que eu já fui desse lugar, eu já estive desligada da paz com Deus. Eu não nasci num lar cristão, eu me converti aos 19 anos. Até os 19 anos eu procurava uma paz, mas ela sempre acabava. É a paz de que tu vai para um lugar, achando que a paz é um lugar, achando que até agora eu estou triste na minha casa, mas quando eu chegar naquele lugar, eu vou sentir a paz do ambiente, eu vou estar tomada por uma atmosfera de paz. Só que o que acontece nessa paz que o mundo nos traz é que quando a gente sai daquele lugar, a gente está mais vazio do que a forma que a gente entrou. A paz que o mundo nos dá, ela é condicional a um ambiente, a conhecer pessoas, a ser um objeto. Então, o mundo tem tentado nos trazer uma paz que mais está relacionada às obras da carne do que ao fruto do Espírito. A paz que o mundo dá, ela acaba quando tu coloca a cabeça no travesseiro e acorda no outro dia, arrependido e desesperado com tudo que aconteceu. A paz que o Senhor dá é quando tu fica desesperado e arrependido de não ter conhecido essa paz antes. É quando tu não precisa chegar na igreja, tu não precisa chegar num lugar para sentir a paz de Deus. No quarto, no chão, orando, no momento em que tu abriu o teu secreto, tu foi tomado e inundado por uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que quando tu sai daquele momento, daquele ambiente, ao invés de tu
sentir falta, tu começa a esbanjar na vida de outras pessoas, a transbordar na vida de outras pessoas. É como se tu carregasse aquilo que há em ti e as pessoas pudessem olhar para a tua vida e ficar perplexas. Mas eu conheço a tua história, mas eu sei que tu não tinha motivo para estar com essa paz toda, para estar nessa paz. Entraram na tua casa, roubaram os teus bens, tu está em paz. Tu vai se mudar de cidade, tu vai começar do zero, tu não conhece ninguém, mas tu está em paz. Tu pediu demissão do teu trabalho, tu falou que tu vai viver para a obra de Deus. Tu não tem dinheiro para comer amanhã, tu não sabe de onde vai vir, mas tu está em paz. É a paz que o mundo não entende, porque ele não consegue te dar. A paz, ela é muito mais do que a ausência de problema, e é sobre isso que eu quero falar agora. Essa paz que vem de Deus, ela não diz que a tua vida está isenta de ter obstáculos, de ter quebra-molas, de ter umas recalculadas de rota ao meio dela. Ela te diz que independente do caos que tu estiver vivendo, há uma paz disponível. Há uma paz disponível em meio ao caos, e essa paz habita dentro de ti. E essa paz está palpável e disponível, e ela não se perde com o passar do tempo, mas ela se renova a partir do momento que a gente desenvolve tudo aquilo que o Senhor já colocou em nós. Quando eu conheci o meu marido, eram tantos obstáculos que tinha no nosso relacionamento, era tantas coisas externas que aos olhos do mundo parecia que não ia dar certo. Era duas pessoas machucadas que tinham sofrido a mesma coisa, com 2 filhos, em cidades diferentes e vivendo coisas diferentes. Parecia tudo tão caótico, meu Deus, como que isso vai dar certo? Só que em meio a todos esses obstáculos, havia uma paz de Deus, e ela era o árbitro no nosso coração, dizendo: eu estou com vocês, e aonde eu estou, a paz está. Não tenha medo, Mariel, de deixar a sua família. Não tenha medo de deixar a sua terra, a sua parentela, a casa que tu construiu. Não tenha medo de chegar numa terra que tu não conhece ninguém e viver na dependência de mim. Não tenha medo das histórias que vocês já passaram e das bagagens que existiram, porque quando eu entro, tudo se faz novo. Olhe para Deus, o nosso alvo é Cristo. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que dá a direção, Ele dá a provisão. Aquele que dá o projeto, Ele sustenta. Aquele que diz vai, Ele coloca o chão. A gente só precisa, sabe o quê? Confiar, acreditar e ir sob uma palavra. Quando Pedro caminha sobre as águas, ele não está isento de uma realidade de problema. Ele está no meio de uma tempestade. A Bíblia é clara quando diz que eles pensaram que era um fantasma, mas quando ele tem a revelação de que aquilo não era um fantasma. Deixa eu te falar, tu pode hoje estar vivendo um deserto na tua vida que parece que é um fantasma. Tu pode estar olhando para essa tempestade e falando: ah não, vai piorar, está vindo um fantasma ali. Misericórdia agora, já não bastava a tempestade, agora um fantasma. Mas deixa eu te falar, o fruto do Espírito, o Espírito Santo de Deus que habita em ti, Ele trará a revelação. Efésios nos diz que o Senhor nos dá espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, para que a gente entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então quando Pedro teve aquela revelação de que era Jesus quem estava vindo, ele não se manteve no mesmo lugar. Ele não só olhou a tempestade, ele falou: deixa eu ir contigo. E então Jesus disse: venha. E sobre uma palavra, Pedro viveu algo extraordinário, que até hoje eu não conheço ninguém que tenha vivido também, além de Jesus. Deus está te chamando para viver coisas que ninguém viveu.
Ele está te chamando para experimentar o que outros tiveram medo, outros olharam para a situação. E às vezes tu pode estar perguntando: mas Mariel, eu conheço o final dessa história. Pedro afundou quando ele tirou os olhos de quem poderia resolver o problema e colocou novamente os olhos nas circunstâncias. Mas Pedro foi o único dentre todos os discípulos que viveu o sobrenatural de Deus naquela noite. Para de olhar para a tempestade, para de olhar como se fosse um fantasma, aquele que é a solução. Jesus Cristo está disponível, e Ele está disponível para te dar a paz com Deus e a paz de Deus. E essa paz, ela vai guardar a tua mente e o teu coração, para que a gente viva cada uma das promessas do Senhor aqui na terra. A paz de Deus é o árbitro no nosso coração para vivermos coisas extraordinárias pautadas sobre a palavra dele. Essa foi a terceira característica do fruto do Espírito. Já falamos sobre amor, alegria e paz. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, volte, você vai ser edificado e vai conhecer o fruto do Espírito que é capaz de desenvolver através daquele que habita em ti. Deixa o like, curte, compartilha, e semana que vem falaremos sobre paciência. Tenha paciência e até segunda-feira que vem.